Pra ser sincero, a série tá lenta, bem devagar, mas esse episódio foi muito sinistro e muito tenso de verdade. O episódio se inicia com o amanhecer do que houve na noite passada. A Karen não foi morta, mas presa e processada. O rei do crime a visita na cadeia e a enforca. Mas devido ao que aconteceu na noite passada, não dá pra simplesmente matá-la. Ela é uma heroína do povo e ela se tornaria um mártir. E isso seria muito ruim pro Fisk. E o Fisk tá perdendo a cidade e ele sabe disso. O detetive Marrone mexeu uns pauzinhos para que a Karen estivesse no distrito onde está. Lá poderiam ficar de olho nela. Matt a visita como demolidor, com a ajuda do Marrone. Diz para ela que o Fisk vai tentar humilhá-la em público no julgamento, pois colocaria câmeras lá para tal. Isso deixou o Fisk vulnerável de certa forma, e eles poderiam usar isso como instrumento para atacá-lo, pois o que fosse revelado lá, todos saberiam. A Jessica Jones visita o Sr. Charles e descobrimos lá, entre a conversa dos dois, que o cara que tá trabalhando no exterior é o Luke Cage, que basicamente é marido dela agora. Inclusive é o pai da Dani, que recebeu o nome em homenagem do seu padrinho, Danny Rand, o Punho de Ferro, o que significa que os Defensores estão voltando, e eu amei a série Defensores. O Sr. Charles diz que a governadora e o procurador-geral vão processar o Fisk, vão aproveitar tudo esse caos para processá-lo, mas o Fisk pode tentar matá-la antes, e por isso ela vai até o Matt e o avisa. Inclusive, ela também diz que o Matt uma hora ou outra vai ter que matar o Fisk, ou seja, ela não tem papas na língua e é isso que eu amo nessa personagem. O Matt solta o Dex e pede para ele salvar a governadora. Claro que ele diz, cara, eu te odeio, eu quero te matar, mas eu preciso te dar essa forma de redenção. E essa forma de redenção é você salvar a governadora. Quando um assassino tenta matá-la no seu gabinete, o Dex aparece e mata o cara de forma impecável. Cara, ele é muito preciso no que ele faz. Fisk chama Heather Glenn para conversar e mostra que sabe que ela roubou um dos brincos de Ruby da Vanessa, mas ele releva e lhe dá o outro par. Tipo, ele dá uma sondada nela, dá uma assustada nela, mas deixa ela ficar com outro par do brinco. Mas ele quer a ajuda dela contra a Karen, ou seja, a atual do Demolidor versus a ex do Demolidor. E isso é claro que ia dar muito caô. E deu. Uma começou a provocar a outra, sobre o Matt, sobre os seus passados, e a parada fica muito tensa. Até que a Heather perde a cabeça, ela consegue ter um vislumbre do Muse e mete a porrada na Karen, dá uns 30 tapas na cara dela. E a Karen debocha dela, mesmo com a boca sangrando. Então, tipo assim, o bicho pegou de verdade. E é claro que a Heather Glenn vai se tornar a nova Muse, versão feminina. Vou falar sobre isso em um short um pouco mais pra frente. No julgamento, Matt aparece como advogado da Karen junto com a Macduff e todos ficam abismados. O Fisk fica puto, mas tipo assim, o próprio Fisk disse que ele era um herói, o Matt Murdock, e que poderia estar em perigo e que o povo deveria ir atrás para trazer o, entre aspas, herói para casa. Então é claro que ele deu um tiro no próprio pé, e o Matt soube muito bem usar isso ao seu favor. Agora, o julgamento tem câmeras ao vivo. Logo, se as câmeras forem retiradas, todos vão perceber que há alguma coisa errada. E sempre são os mesmos 3 juízes que estão julgando essas situações dos vigilantes. Então, claro que eles estão comprados. No fim do julgamento, nesse dia específico, a polícia escolta Matt e Macduff e sofrem um atentado pelos policiais do Fisk. Ele arremessa a bengala que atravessa o vidro da van e consegue parar os caras, mas com isso ele acaba tomando um tiro. Ou seja, se ele não atirasse a bengala contra os caras, ele poderia até morrer. A Macduff e os outros conseguiram se safar. Ele preferiu ir para a igreja, orar, e lá a Jessica Jones aparece e o ajuda a levantar. Isso, claro, deveria ser usado no tribunal. Provavelmente vai ser. Ou seja, quando as câmeras desligam, eles agem com violência, tirando o poder de representação de um advogado que é garantido pela Constituição Federal deles lá nos Estados Unidos. Mas a parte mais pesada desse episódio, na minha opinião, foi quando o Daniel explica para a Bibi sobre o Cashman e como eles agem. E aí, como ele matou os caras e tal, como eles enterraram um corpo, que é o do médico que o Fisk matou e que não conseguiu salvar a Vanessa e etc. Então a Bibi percebe que a parada é muito mais séria do que ela imaginava. E então, o Daniel leva a Bibi até o Cashman, mas antes deles entrarem num lugar específico, ele desiste e a faz fugir. Ele entra lá pra falar que para o Cashman parar com isso, para deixar pra lá, e o Cashman espanca o Daniel e o mata. Tipo assim, essa cena foi muito pesada, foi uma morte muito louca. Porque, tipo assim, ele nem se defendeu. E eu não sei se foi pra tentar convencer o Cashman a não fazer aquilo por gostar dele ou por pavor dele. E o mais engraçado, o Daniel tem certo passado com artes marciais. Então, tipo assim, ele nem se defendeu, tá ligado? E, tipo assim, ele era maior, mais carcaça do que o Cashman. E por mais que o Cashman era um cara muito treinado, caramba, era pra ele ter tentado fazer alguma coisa. Mas o olhar do Cashman no final, após dar um tiro na testa do Daniel, mostra que ele sentia algo pelo moleque. Ele realmente gostava dele. Mas infelizmente a lealdade dele é altamente cega ao Fisk. E na minha opinião, o Cashman vai ter uma morte muito ferrada no último episódio.